Olá pessoal, André Costa do programa Aliança Galáctica. Bom gente, prosseguindo com os comentários a respeito da interação dos OVNIs e UFOs, né, a correlação deles aqui com o planeta Terra, a gente também tem que comentar a respeito dos grupos que para cá foram enviados ou até dos que já estavam aqui no planeta há muitos milhões de anos atrás. Tá? Então, vocês lembram que eu comentei a respeito das federações, a respeito de como essas federações elas se formam, né? Mas existiu também um outro contexto que envolveu, né, a transferência de milhões de seres para cá, seja em corpos biológicos da nossa dimensão, como a gente interpreta 3D, ou sejam sem esses corpos biológicos, mas ocupando corpos de outras estruturas de quarta dimensão, que nós chamamos aqui de plano astral, né? Então, houveram, né, a transferência de milhões e milhões desses seres para cá, após um conflito que digamos assim, se localizou principalmente aqui na nossa galáxia, que teve o nome de a Grande Guerra de Órion, né? Que envolveu também o nosso sistema solar, que na época tinha uma configuração diferente, como eu mencionei em um dos vídeos falando a respeito dos Anunnakis. Eu acho que foi o sistema de Satik, né? Bom, gente, então, voltando, né? A Terra, ela, como já foi mencionado, ela fazia o papel de um laboratório de experiências, né? Então, essas experiências elas ocorriam em várias realidades e dimensões paralelas à nossa daqui. E essas experiências elas não eram só de caráter humano ou humanoide, elas envolviam também, principalmente, a espécie reptiliana. Então, os grandes sauros e tudo, eles foram uma experiência genética introduzida aqui no planeta para mais tarde dar nas formas reptilianas, como a gente costuma ver em imagens, em filmes, inclusive, né? Mas, junto ou logo após essas experiências, a Terra naquela época não tinha o caráter de planeta de exílio e nunca foi essa a destinação do planeta, né, no qual nós nos encontramos hoje. Mas o que aconteceu? Após a Grande Guerra de Órion, as sociedades pertencentes às respectivas federações, elas começaram e tinham a necessidade de pôr ordem na casa, né? Porque apesar dos conflitos entre humanos, humanoides, reptilianos e insectoides, principalmente, a própria raça humana ela também tinha o seu contingente de polaridade, né? Causava-se muitos problemas, inclusive entre a mesma espécie. Então, houve a necessidade de separar esses grupos de, como nós fazemos aqui na Terra, né? Com a parte marginalizada, em que o sistema é obrigado a encarcerar quando essas pessoas elas não se enquadram nas normas, né, vigentes de comportamento dentro de uma sociedade. Assim foi feito, né, mas nós estamos falando de sociedades com uma evolução tecnológica, né, muito à frente da nossa. Então lá não se cria somente presídios, né, manda-se esses seres para outros planetas que deveriam ou têm essa especificação de servir de prisão, né? Mas, como eu vinha dizendo, após essa guerra em que as federações começaram a arrumar a casa com relação à sua sociedade, esses grupos foram separados e existiam na época a possibilidade de enviar para uns 38 planetas, inclusive a Terra, né? A questão da Terra aqui, ela deveria ter recebido um contingente, né, numérico específico
e que o gradiente de polaridade não estivesse tão acentuado, né? Que foi, infelizmente, o que não ocorreu. A causa disso é matéria, né, ou é comentário para um outro vídeo, é muito extenso, tá? Mas houve, na verdade, esses exílios. O mais famoso, né, que nós temos aqui até literatura sobre isso, foi o do sistema de Cocheiro, né, da constelação, né, do Cocheiro, o sistema de Capela. Mas não houve também só Capela, tá? Houve do sistema de Talsete e também do sistema de Boronac, esses em menores contingências, mas mesmo assim a quantidade que veio, somado aos capelinos, causou e causa até hoje grandes problemas aqui no planeta, que também justifica a presença de tantos seres, OVNIs e UFOs, rondando para lá e para cá, né? Bom, gente, mas não havia só exilados aqui no planeta, havia também os refugiados desses mesmos sistemas. O que a gente quer dizer com isso? Refugiado. Refugiados são aquelas pessoas, né, que não tinham um caráter negativo perante a sua sociedade, mas quando houve a implementação de regras em que esses grupos eles não estavam, digamos assim, afins de se sujeitar, eles simplesmente pegaram as suas naves ou entraram em comboio e partiram, né, para desenvolver o seu modo de vida, desenvolver uma outra civilização, uma outra sociedade em outro lugar. Isso aconteceu em parte, tá? Só deixando isso claro para vocês, com os próprios Anunnakis de Nibiru, né? Quando a Federação Pleiadiana estabeleceu determinadas regras, né? E, digamos assim, o grupo de Anu, não se adaptando, não concordando com aquilo, simplesmente, né, arrumou a bagagem e saiu, né, saiu em busca de um outro local para continuar lá a vida deles, né? Então, gente, existia também esse conceito de refúgio. Isso foi antes dos exilados, tá? Existia também aqui vários grupos de pesquisa, vários grupos de comércio, né? Porque o planeta também era um entreposto comercial, em que faziam parte de todo esse contexto. Quando aqui chegaram os exilados e se começou a não ter mais controle da quantidade que aqui chegava, foi que os problemas começaram, né? Porque você não só tinha problemas na terceira dimensão, mas também no que nós chamamos de plano astral, fazendo com que o padrão energético do planeta caísse vertiginosamente. O que mais tarde vieram a originar as guerras de Atlântida, Lemúria, com a civilização que estava florescendo de Atenas. Aí envolveu o que a mitologia védica chama de Guerra dos Deuses, né? Tudo isso começa a se encaixar com relação a todas essas questões político-administrativas que envolviam as federações existentes e o próprio planeta Terra, assim como outros, tá? Mas nós estamos falando literalmente aqui da Terra. Então, tudo isso veio desencadeando vários processos que, quando a gente vai analisar isso a fundo, né, de uma maneira cronológica, nem sempre seguindo também uma escala linear de tempo, já que isso ocorreu em realidades paralelas, em que o tempo é diferente, a gente consegue começar a entender todo o nosso processo hoje aqui de sociedade. Ok, gente? Bom, eu espero que esse pouco de informação, tá, façam que vocês tenham, né, a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre isso e que, se assim desejarem, possam enviar perguntas para que a gente possa desenvolver esse tema até para umas palestras seguintes, tá ok? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, tá? E que vocês fiquem na paz do coração. Um abraço.